Olá, seja bem-vindo a mais um Cinecast aqui nos estúdios da Metapá. Eu sou Glauber Gorski e o assunto de hoje, para você que já acompanha a gente, sabe que a gente vai a cada episódio falando de um aspecto, com um convidado, sobre algum assunto específico. E o assunto de hoje, eu devo dizer que é dos assuntos mais sérios da sétima arte. É um dos assuntos que pesa mais na hora de realizar, na hora de conceber, na hora de exibir, porque o desafio do resultado final é o mais difícil de todos. Por ser um assunto mais sério, não tem como ser outro gênero a falar a não ser a comédia. O desafio de fazer rir. E tenho aqui como convidado Gilson Genês. Seja bem-vindo. Valeu, Glauber. Obrigado. Prazer estar aqui e falar um pouco de filme, né? Que é uma coisa que quase não gosto. Né? E que faz parte da minha vida aí, então. O Gilson, para quem não conhece, ele é redator, roteirista, é da parte criativa, tanto da teledramaturgia, da ficção, da publicidade, do audiovisual, e também um devorador de filmes e séries. E ele vai trazer para mim algumas explicações, das quais eu tenho alguns palpites, eu tenho algumas ideias, mas eu não tenho muitas certezas. Fazer rir é um desafio. Fazer rir na literatura é uma coisa, fazer rir no quadrinho é diferente, e fazer rir no cinema é outra coisa, fazer rir na televisão é outra coisa, ou é tudo igual, no teu entender? Não, eu acho que são coisas diferentes. Eu acho que o tempo é diferente, né? Porque na literatura você tem o tempo de pensar, né? E normalmente, por exemplo, crônicas, assim, que vai para o humor, ela tem esse tempo, né? Ela vai construindo uma situação, né? A gente sempre fala do Luiz Fernando Veríssimo, que é um caso à parte, né? Porque ele consegue ter essa linguagem um pouco mais acelerada, né? Fazer várias piadas durante uma piada só, mas normalmente tem esse processo mais longo. Nas outras mídias, especialmente na televisão, no cinema, enfim, tem a coisa você tem a imagem, né? Então não é só também a tua imaginação, não é só a palavra, né? Não é só o que está sendo dito, né? É como está sendo dito. Às vezes exatamente você está falando uma coisa séria, mas de um jeito engraçado, ou falando uma coisa engraçada de um jeito sério. E isso acaba fazendo graça também. Então cada mídia tem sua peculiaridade. E por mais que a gente fale assim que a comédia ela é um gênero, eu entendo que a comédia ela é um mundo, ela é um universo. E dentro desse universo do humor, do bom humor, existem os subgêneros. Sim. É entendido assim, a comédia pastelão, a comédia textual. Você não tem o mesmo resultado de graça assistindo um filme do Woody Allen do que você assistindo um Jerry Lewis, né? Você assistindo os Três Patetas. Você não tem a mesma graça você assistindo um programa de televisão como Zorra Total, achar que é o mesmo tipo de humor de um stand-up, né? Um especial de stand-up que passa no streaming lá na HBO. São coisas diferentes que fazem com que as pessoas riam. Mas nem todo mundo ri das mesmas coisas. Sim. Né? Às vezes a gente tem... Cara, é muito engraçado o que ele tá falando, mas eu não tô rindo. Eu já vi comédias que eu atravessei o filme inteiro, achei muito legal, muito engraçado e não dei uma gargalhada. Sim. E eu tenho essa relação muito com o Woody Allen. Né? Eu não consigo rir dos filmes do Woody Allen, mas eu consigo achar graça. Você já passa um pouco desse ponto. Você consegue dar uma gargalhada quando você vê a figura do Woody Allen? Sim. Tem uma passagem que eu vivi que foi quando o Woody Allen fez o filme Hannah e Suas Irmãs. E é muito engraçado porque o Woody Allen estava num processo de sair da comédia. Ele tinha feito Bananas, tinha feito umas comédias mais pastelão mesmo, mais comédias mesmo. Tudo que você quis saber sobre sexo. Exatamente. Né? E aí o ditador, que ele era ditador também, e aí ele começou a migrar para algo mais sério. Tinha graça também, mas era mais sério. Só que todo mundo que ia no cinema ia esperando ver aquele Woody Allen, né? Aquela graça que ele fazia. E o filme começa a rolar, contar a história das irmãs e até então nada. Aí quando aparece o Woody Allen em cena, ele tá atravessando a rua. Não tem nada, é só ele atravessando a rua. Ele aparece em cena no cinema, começa a rir. E é uma cena absolutamente sem graça nenhuma, assim, se você pensar. Mas é pela imagem, né, que ele transmite ali, ou pela essa herança que a gente tinha dele como esse comediante, né. Eu acho que outros comediantes aconteceu algo muito parecido. Eu lembro do Jim Carrey também, quando ele foi fazer o... Mentiroso?
Não, aquele da vida, que filma a vida dele e tal. O Show de Truman? O Show de Truman, que foi o primeiro filme sério que ele fez, né? Apesar de ter uma graça aqui e ali, mas era o você primeiro tem filme... o Jim Carrey cedendo, né? Concedendo. E o filme foi vendido como mais um filme do Jim Carrey, mais um filme engraçado, então todo mundo foi com aquela expectativa. E daí quando viu o filme, que era um filme super bom, inclusive, né? Super profundo, mas não era aquilo que as pessoas estavam comprando, né? Que é uma coisa que a gente viu quando a gente fez aquele curso do Story, que fala muito disso. Que fala muito disso, né? Que você não pode vender uma coisa e entregar outra, porque isso é o pior crime que você pode cometer, né? Você anunciar um tipo de filme, calcado talvez até no ator, como é nesses casos, e chegar lá é outra coisa, né? Que você está vendo. Tem um filme do Jerry Lewis, que é um filme que ele faz em 1960, que é o The Bellboy, né? Sim, que é o Mensageiro. O Mensageiro. É um filme feito em preto e branco, né? Ele faz aquilo de uma forma, em 60, 62 por ali, antes do Professor Aloprado. E ele é um filme repleto de gags, né? É uma somatória de situações de um bellboy, né? Um mensageiro que trabalha num hotel, né? É o cara que leva a mala, tira a mala do carro, leva até o apartamento, é o cara que ajeita as cadeiras no salão, é o cara que atende o telefone. Então ele foi todo construído. Aliás, é um case bem interessante para quem não conhece esse filme, vale a pena estudar, e para quem quer saber um pouco mais sobre cinema, estudar mesmo esse filme. E tem uma sequência muito boa que alguém fala assim, é difícil entender, até tem que contextualizar um pouquinho. Alguém fala assim para ele, ele fala que é a piada mais engraçada que ele já fez, e no comentário do DVD, ele tá com um amigo dele, um crítico, comentando, e o cara fala, cara, essa piada é muito boa. E pouca gente riu, porque você tem que contextualizar, depende muito do repertório de quem assiste, que chega o casal e o cara, a mulher fala assim pra ele, pega a minha mala, tá lá no porta-malas do carro, e ele vai até o carro e ele volta e entrega, é um Fusca, e quando ele volta pro apartamento ele chega com o motor do carro todo sujo de graxa, né? Então é difícil pra gente entender, muitas vezes, sem contextualizar, de que o entendimento do norte-americano, que o porta-malas, ele só podia ficar na parte de trás do carro. Sim. E o Fusca tem um motor na parte de trás. Que você ainda levanta. Mais na época que o Fusca estava sendo lançado, né? Nos Estados Unidos. Era um veículo alienígena andando. Exatamente. Então não tinha muito como funcionar aquilo para hoje em dia, né? Porque tem que contextualizar. Então o humor ele também depende de um certo repertório. Eu acho que é diferente um pouco do terror. O terror ele gera sensação de medo. Você tem uma sensação de medo muitas vezes sem saber por quê. Sim. Então... Eu acho que o clima, né, que você gera ali, eu acho que o humor também, isso que você falou, ele vai mudando ao longo do tempo, né? Então a gente vê o primeiro lá atrás, o cinema muda, obviamente é muito físico, né? As situações, os atrapalhos do Carlitos, enfim, do Gordo e Magro e tal, que já não é mudo, mas enfim, é muito nessa ideia, e pouco a pouco vai entrando um pouco a questão do texto, da piada mesmo, né? O que a pessoa está falando, não só o que você está vendo ali acontecer, mas o que a pessoa está falando. E eu acho que teve muita influência também do stand-up, né? Porque o stand-up parece uma coisa nova, né? Para nós parece novo, mas é muito antigo, né? A tradição, mesmo no Brasil, né? Tinha outro nome e tal, mas enfim, é muito antigo. E que é, por exemplo, que o Woody Allen é um cara que cresceu com stand-up. Então ele é o cara da palavra, não era um cara que chegava de terno na frente do microfone e saía contando história, né? Então, tanto que alguns filmes dele, falta cinematografia, às vezes. Fica muito ali no diálogo, duas pessoas conversando ali e tal, e não é todo mundo que tem saco, né? Porque o cinema enfim, é imagem, né? A gente aprende isso, cinema é imagem, é o que acontece. Quando você vê duas pessoas conversando, você fala, cara, podia estar no teatro, então, não precisa ser cinema, né? Podia estar em casa vendo na televisão. Podia estar em casa vendo na televisão. Então até a televisão se usa muito disso. Você vê Seinfeld, por exemplo, que é considerada a melhor comédia de todos os tempos, assim, da televisão. Sitcoms, ela é basicamente, cara, eles têm 2, 3 cenários, mas que basicamente a história é de conversas, né? Contando histórias, criando situações, mas
muito em cima do diálogo, né? Muito em cima da conversa entre eles. E eu diria que inteligentemente, respeitosamente, entendendo essa questão da cinematografia, Friends nunca foi ao cinema. Não Sim. fizeram Friends, o filme, para passar na sala de cinema. Poderiam ter feito, mas Sim. nunca fizeram, né? Porque talvez por essa questão da cinematografia. Porque por que você vai para uma sala de cinema assistir um sitcom? Que de tudo, a maneira como ele é feito realmente para ter esse respiro, esse timing, né? Ter a claque, né? Filmes com claque, né? Que é o pessoal, você ouvindo a gargalhada de uma suposto auditório que está assistindo aquilo, que às vezes tinha esse auditório ao vivo, às vezes não tinha, era algo gravado e aplicado. Isso realmente não cabe no mundo do cinema. E até outro dia eu comentava de que, num outro episódio, falando de que os próprios atores que estão dedicados à televisão, nós brasileiros, a gente não entende muito bem isso, porque o cinema nacional ele é abastecido de diversas fontes. O cinema nacional, ele tem gente que vem do teatro, tem gente que vem da televisão, tem gente que vem da publicidade. É muito raro na história do cinema brasileiro você ter um ator ou você ter um diretor menos, né? Uma equipe técnica um pouco menos, mas a equipe criativa viver só daquilo. Sim. Então o cinema brasileiro é muito carnavalesco nesse sentido, ele é muito uma colcha de retalhos. O cinema Hollywood não, ele é separado, o que é televisão e o que é cinema. E os atores não são muitas vezes bem vistos fazendo as duas coisas ao mesmo tempo. Hoje, nessa era do streaming, isso meio que foi por água abaixo. Né? O streaming é uma outra coisa, é uma solução mais híbrida. Você tem um Al Pacino, você tem um Robert De Niro fazendo streaming. Eu acho que teve um momento ali, eu não vou saber precisar exatamente quando, que o cinema, nos anos 2000, talvez, o cinema ele começou a adotar uma lógica de ser medido pela primeira semana de lançamento. Então, o sucesso do filme é medido pela primeira semana de lançamento. Isso significa que o filme tem que bombar muito. Ele não vai contar com boca a boca. Né? Ele até pode depois crescer, mas o que, na lógica deles, o que conta é assim, primeira semana, quanto faturou na primeira semana? Para o filme fazer o sucesso, fazer as pessoas saírem de casa e irem no lançamento, ele tem que ser um espetáculo. Ele tem que ser algo grandioso em todos os sentidos. Então, os filmes de herói foram muito nessa onda. Quer dizer, você já traz um personagem que as pessoas reconhecem. Você tem um filme que tem um marketing gigante para levar as pessoas. Quer dizer, tem toda uma indústria em volta. E isso gerou que aqueles filmes que a gente via muito no cinema, filmes menores, do próprio Woody Allen mesmo, acabaram perdendo espaço no cinema. O cinema deixou de atender esse público, porque lá tinha 12 salas passando os Vingadores e uma sala passando qualquer outra coisa. E eles perderam espaço. E as pessoas também com o streaming falaram, cara, por que eu vou no cinema pagar caro, estacionamento, pipoca, se eu posso daqui a, 6 meses ver na televisão. 2 meses, né? Superman tá aí. E às vezes, exatamente. E às vezes um filme que não justifica a tela grande, né? Como esses que a gente fala. Um Superman justifica. Um Avatar justifica. Um filme de diálogo, cara, se eu ver na televisão eu não vou perder tanto assim. Então, o que aconteceu com esse movimento? Muitos dos roteiristas e dos atores que antes faziam cinema foram para a televisão. Foram para a produção de televisão, do streaming, que seja. E isso também elevou a qualidade dos materiais de, por exemplo, séries que antes eram muito, né, séries assim gravadas rapidamente, com aquelas piadinhas mais bobinhas, que seja na comédia ou mesmo no drama, enfim. Começou a ter uma profundidade, uma riqueza de roteiro que antes você não via, né? E aí você fala assim, cara, por quê? Porque houve essa migração. Porque quem que tá fazendo o filme de herói é alguém que, cara, é uma equipe que vai ter 200 influências, não é o cara mais autoral, entendeu? Não é aquele cara que mergulha na história, porque vão querer colocar piadinha em determinado momento, vão querer falar não sei o que, vai ter muita influência. Esse cara perdeu um pouco o espaço e esse cara foi pra televisão. Então a televisão deixou de ser também o patinho feio. Eu acho que hoje tem séries e filmes tão bons quanto os que vão pro cinema.
Em alguns casos até superiores, assim, apesar de ser uma mídia mais barata, tal e tudo mais. Porque essa conta, e é uma conta mesmo, é uma conta matemática, uma conta financeira, ela tem que ser feita da parte de quem vai exibir, né? Porque o exibidor não é o cara que faz o filme, né? O dono da sala de cinema, o dono da rede de cinema, ele não tem nada a ver com a produção do filme. Ele precisa do faturamento que as pessoas vão lá comprar ingresso. Sim. E a garantia que ele vai ter de segurar aquele filme em exibição a medida é o público. É o sucesso de público, não é o sucesso de crítica, né? Pouco importa se é uma obra de arte ou se é o filme que todo mundo esperava há muito tempo, mas se ninguém for ver, não fica em cartaz. Ponto final, essa é a conta de padeiro, né? Tendo isso em vista, basta qualquer um procurar a programação de cinema da sua cidade e faça assim rapidamente. Você não precisa nem perder tempo com inteligência artificial. Veja quantos filmes são continuações, adaptação de jogos, refilmagens, filmes para criança, animação, adaptação de teatro, adaptação literária, e quantos são obras originais. Feita essa limpeza dessas obras originais, veja quantas são comédia. Sim. Veja se você tem uma comédia. Provavelmente não vai ter. A comédia é o gênero que mais pagou caro por isso. O lugar da comédia acabou meio que sendo destinado para sala de casa. Sendo que é muito mais engraçado, você ri muito mais num processo de catarse, né, com uma sala cheia rindo do filme. Aquilo te convida a rir, porque esse é o efeito da claque. Quando você vê um sitcom que tem claque, aquilo te ajuda, o teu cérebro, contagia, né? Ele contagia, né? Ele sai da instância intelectual de você entender o duplo sentido da piada, de você, saquei o que ele quis dizer. Não, é uma outra coisa. E até te indica alguma coisa que às vezes você num primeiro momento não tinha sacado, né? Ele sinaliza, aqui tem uma graça que... é verdade. O que eu perdi? O que eu perdi? Tem uma coisa assim. Eu acho que o cinema é uma mídia sensacional, assim, porque primeiro que você se prepara para ir, né? Eu sempre falo assim que, quando pergunto o que você achou do filme, eu falo, cara, tem uma diferença entre ver no cinema e ver em casa. Isso, Então, assistir um filme é uma coisa, e o cinema é parecido, mas não necessariamente é igual. Então, o cinema você se programa para ir para ver aquele filme. É diferente de você estar em casa, zapeando e tem isso daqui que pode ser legal. Então você tem toda essa preparação e tem toda essa imersão na história. Então tem muito filme que eu vi no cinema e que eu acho muito bom, e tem gente que vem em casa e fala, achei legal. Mas para mim foi muito bom, entendeu? Então eu sempre dou uma estrelinha a mais que o filme ganha, talvez, só do fato de eu ter ido ao cinema. E nem sempre o filme é bom, né? Tão bom assim. Mas voltando a falar de comédia, até eu vi a campanha do Corra que a Polícia Vem Aí, do novo, né? Esse eu ainda não assisti. Mas eles fizeram uma campanha falando muito disso, de como a comédia tinha perdido espaço no cinema. Então tem até uma propaganda que eles fizeram com o ator, e que ele fala isso, fala assim, cara, venha ver, porque você não tá me ajudando só, você tá ajudando a comédia a voltar ao cinema. Porque hoje não tem mais comédia no cinema, né? Se perdeu a comédia no cinema. Você tem as paródias, né? Você tem coisas de humor dentro de filmes, né? Você tem a comédia romântica. Mas mesmo a comédia romântica que nem é tão comédia. Que é mais romântico do que cômico. Comédia, né? Mas mesmo assim, mesmo a comédia romântica também não tem mais no cinema. Foi uma coisa que foi saindo, né? Então, realmente se perdeu esse espaço. E eu acho que o que você falou de adaptação tem muito a ver com aquilo que a gente falou no começo, né? Que cada mídia é diferente da outra. Então, quando você vai adaptar um livro engraçado, primeiro que o livro engraçado, ele é engraçado diferente do que o filme seria engraçado. Não é a mesma lógica de construção narrativa, né? Então, talvez seja mais difícil de adaptar mesmo, de trazer essa coisa da literatura para a tela de cinema, porque é outra linguagem, é outra rapidez, é outro tipo de situação, talvez, que na literatura talvez se possa construir com mais calma, e na comédia, cara, se as pessoas não começarem a rir, não deu certo, né? Então, mas o rir, o achar graça, né, o gargalhar. Eu poderia elencar, assim, levantar alguns filmes. Aliás, para quem está acompanhando a gente, eu peço que, além de curtir, né, e compartilhar, mais do que qualquer outra coisa, comente quais são os filmes que você acha mais graça, e mesmo aqueles filmes que todo mundo acha, todo mundo é um exagero, né?
essas hipérboles me incomodam. Mas, num senso comum, todo mundo acha engraçado, menos você. Né? Eu poderia levantar aqui quase todos os filmes, por exemplo, do Monty Python, né? E as paródias do Abraham Zucker, né? Os originais, Corra que a Polícia Vem Aí, os Aperte Cintos, Piloto Sumiu, Top Secret, que eu acho uma obra cinematográfica incrível. Sim. Esses filmes todos, eu gosto demais deles. E talvez eu não tenha dado uma gargalhada em nenhum desses filmes, porque eles não são filmes que me levaram a isso. Mas não quer dizer que não são comédia, eles são comédia. São comédia. E talvez alguém dê uma gargalhada, certamente. Né? Eu acho assim, tem cenas realmente muito engraçadas, mas que não provocaram em mim essa catarse. Né? E eu quero dar uma sugestão, eu quero saber do Gilson também, que sugestões ele daria, como desafio para quem está assistindo, se são filmes que fazem rir. Eu vou falar de 3 filmes, que são 3 filmes que eu vi no cinema, e que eu cheguei a passar mal de tanto rir. Tá? O primeiro deles, que eu elenquei aqui, tem muitos outros, mas que são simbólicos, porque talvez, pouco porque é geracional também, mas como eles já passaram na televisão, né, já são mais de senso comum, Os Safados, com o Michael... A versão antiga ou a versão nova? Dos Safados? Não a versão antiga, com o Marlon Brando. Sim, né, sim. E aquele de bigodinho, né? Não vou lembrar o nome dele. Olha o que está acontecendo com a nossa memória aqui. Vai vir David Niven. David Niven, exatamente. Não, mas tem que é muito bom também. Mas tem com o Steve Martin. E o... Pô, eu tô com o Michael Douglas na cabeça. Não é o Michael Douglas, certamente. Michael Douglas. Né? Talvez não seja nem Michael. Não é. Ele é um senhor hoje, né? Senhor. Eu não vou lembrar o nome dele também. Cara, tô com o Michael Jordan na cabeça, que não tem nada a ver mesmo, né? É um bom filme. Tem uma versão feminina que fizeram também. Tem? É mesmo? Tem, mais novo. E... Não é As Safadas, não. Não é Safadas. As Safadas acho que é um outro gênero, vamos dizer aqui. É basicamente o mesmo plot, só que são mulheres que se aproveitam de caras, enfim. É a mesma situação, basicamente. Só que é outra história. É legal também. É divertido. O outro filme que é mais ou menos também é anos 80 isso, né? Um outro filme dos anos 80 que eu assisti no cinema e eu lembro de eu me reclinar na cadeira e começar a perder o fôlego em dada sequência, que é Um Peixe Chamado Wanda. Que é quase um não é um spin-off, mas ele é um desmembramento do Monty Python. Né? Com a Jamie Lee Curtis, que ainda é hoje uma senhora, com muita graça, né? Não por ser comediante, mas por ser com uma energia incrível em cena. Aliás, estava agora no cinema, ela numa outra comédia esse ano ainda, 2025, naquele filme que troca de personalidade com a filha e agora com a neta junto, né? Virou um trio esquisito. E esse filme, chamado Wanda, eu acho ele assim, ele é um filme que ele é original. Ele é diferente dos Safados, que é uma adaptação de um outro filme, uma refilmagem. Um Peixe Chamado Wanda, para mim, é um dos raros casos de você ver uma comédia que ela se sustenta em si só. Né? Com um roteiro, com grandes atores, com cinematografia. É um filme que eu me sinto feliz de ter visto no cinema. Além de eu ter rido pra caramba, sem poder muito bem explicar por quê. Eu vou dizer só qual que é uma cena que eu passei mal de rir. É quando, em dado momento, lá no final, tem um cara que está preso, amarrado, que é o Michael Palin. E ele sabe onde a fulana fugiu com o cara e o John Cleese quer tirar dele. Então conte pra mim onde é que eles foram. E ele só precisava falar assim, eles foram até o aeroporto. Só que tem um problema, ele é gago e ele estava muito nervoso e ele não consegue falar. E o desafio do cara que está perguntando pra ele, né, do personagem do juiz, fazer com ele falar a calma dele, a perda de calma, aquilo... Começou a dar uma agonia que vira um riso. Eu acho simplesmente algo que transcende ao próprio roteiro. É um trabalho feito de roteiro, um trabalho feito com atuação. Tem um jogo cênico entre os dois atores ali. Eles jogam bem isso. Eu considero realmente assim uma cena soberba. E um terceiro filme, que eu acho que é um senso comum em termos de bilheteria, em termos de reconhecimento, que também eu vi no cinema e passei mal, e também é uma obra que se sustenta, é O Mentiroso,
com o Jim Carrey. Poderia falar aqui dos grandes clássicos, como os filmes de Jerry Lewis, os filmes da Pantera Cor-de-Rosa, com o Peter Sellers, com grandes momentos. Mas esses 3 filmes, para mim, são filmes que são obras cinematográficas, né? Que se sustentam e realmente são filmes que, por mais que eles tenham virado filmes da sessão da tarde, e não são obras menores por conta disso, são filmes que se justificavam em realmente ir ao cinema. Sim. O que se sugeriria para quem está assistindo? Então, eu acho que você fez uma diferenciação ali entre o que faz você gargalhar e o que faz você... que é engraçado, mas não necessariamente te faz rir, né? Você falou da Pantera Cor-de-Rosa e na hora eu lembrei muito, eu acho que é o segundo filme da Pantera Cor-de-Rosa, em que o Inspetor Clouseau tá num castelo. Cara, a sequência do castelo é uma das coisas mais engraçadas que eu já vi na vida, assim. E ele começa, tem uma hora que ele entra num quarto, e um quarto escuro, e ele começa a andar. É a volta da Pantera Cor-de-Rosa, é o terceiro filme. Terceiro. E ele começa a andar, daí ele fala, nossa, esse quarto é imenso, não tem fim. E daí... Tá no escuro, ele acende um fósforo pra andar, né? E ele vai andando. E aí ele vai andando. Daí cara, alguém abre a porta atrás dele, acende a luz e ele tá em cima de uma esteira de ginástica. E daí daí ele dá aquela disfarçada normal dele, daí ele vê que é um quarto cheio de equipamentos de ginástica. E tem uma barra, cara, começa a rir agora. E tem uma barra de paralela, assim, e daí ele fala, eu fazia isso quando eu tava no colégio. Daí ele começa a se balançar na barra. Daí quando ele vai sair da barra, ele levanta as pernas e pula pro lado, só que do lado tem uma escada, e ele rola a escada abaixo. E ele rola a escada abaixo, e ele sai, e no final da escada, é uma escada meio mocada, assim, no final da escada tem uma armadura. E ele cai, derruba a armadura e tal, e não sei o que, e quando ele se levanta ali, se recupera, ele vê que ele prendeu a mão dentro da luva da armadura, que tem uma bola pendurada. E ele disfarça e começa a interrogar as pessoas que estão ali. Tá todo mundo pronto para aquele famoso interrogatório do detetive e tal, né? Bem Agatha Christie, assim. E ele começa a perguntar para um, começa a perguntar para outro, onde o cara tá, o que o cara fez. Aí, de repente, tem um cara sentado ali, ele fala assim, e você? E quando ele fala, e você? A bola dá na cara do sujeito. Não para nunca, né? Não para nunca. É inacreditável, assim, é muito engraçado. Todas essas séries da Pantera Cor-de-Rosa é muito bom. O Peter Sellers é um cara genial. O Convidado Bem Trapalhão dele é outro também. Essa comédia de erros, né, que chama. Né? Comédia que parece que não se resolve, cara. Quando se resolve, parece que se resolve um problema, cria-se outro, né? Então eu acho que são filmes bons que fazem rir, e eu tava, quando você tava falando, e eu tava pensando muito no Se Beber Não Case, que é um pouco isso, né? É uma comédia, cara, que é um raro exemplo de comédia até mais recente, apesar de já não ser tão recente, que traz um pouco isso, né, cara? A quantidade de coisa que acontece, de problemas que vão se acumulando e que vão crescendo e que nunca se resolve ao longo dos filmes, né? Todos eles. Cara, é muito engraçado. É muito engraçado. Monty Python, eu gosto muito da Vida de Brian. E aí tem uma coisa que eu acho que o Monty Python faz muito bem, porque apesar de ele ter muitas essas situações que eles vão criando, eles originalmente eles nasceram no rádio. Então eles têm muito essa coisa também do que está sendo dito, né? Da informação que está sendo dita. E o que eu gosto muito da Vida de Brian é que tem muito isso, dessa coisa do subtexto, quase subtexto que está ali, né? Então, quando os revolucionários lá, os judeus lá que estão se tramando, né? Contra os romanos, que eles ficam lá, é como se fosse uma célula comunista, né? Atual, assim, daí os que eles estão lá tramando, daí eles falam assim, não, mas quem que são os nossos inimigos, né? Não podemos esquecer quem são os nossos inimigos. Daí o cara fala, é a facção, não sei o quê, porque o maior inimigo deles não são os romanos, são as facções, que eles se odeiam entre si mais do que o romano, que é o inimigo, né? Então tem muitas situaçõezinhas no final, quando tem a fila lá, o
o Brian tá na fila da crucificação, daí o cara fala, ó, você entra na fila, tal, todos lá, chegam lá, tem um guichê, o cara fala assim, pois não, daí a pessoa fala, crucificação. Daí ele, você segue essa aqui, pega ali na porta, pega a cruz e segue em diante. E todo mundo fala isso. Daí o Brian chega e fala assim, não é absolvição. Nossa, primeira vez que aconteceu de alguém chegar aqui e ser absolvido, mas, pô, parabéns pra você. Pode pegar a saída aqui e ir embora. Daí ele fala, não, tava brincando, é crucificação mesmo. Então esse tipo de coisa é muito bom. Eu acho que esse tipo de filme, o Woody Allen, como a gente falou antes, ele tem um humor mais muito textual e depende muito do repertório de quem assiste, né? Tem um dos filmes dele que é Memórias, que ele faz um diretor de cinema reconhecido por comédia, mas que resolve fazer filme sério. Exatamente o que estava acontecendo com ele. E aí ele é questionado o tempo todo se ele nunca mais vai fazer comédia. Por que ele estava fazendo um filme sério? E ele fica tentando se justificar. Então é muito engraçado para quem tá a par, ou estava a par, da situação que envolvia, né? Então fica sendo muito engraçado a situação dos caras insistindo. Mas, cara, você não é... E ele entra numa crise, né? Para tentar justificar isso. Mas não é um filme de dar gargalhada, normalmente, né? Tem situaçõezinhas, é muito sutil, né? O próprio Hannah e suas irmãs. Tem uma hora que a história toda, o personagem dele, que é um personagem secundário na história, ele descobre que ele tem uma mancha no cérebro. E aí ele fica obcecado com isso, né? Como sempre os personagens que ele faz. Ele fica obcecado com essa coisa, porque ele vai morrer, porque ele tem câncer no cérebro, porque é do tamanho de uma bola de basquete e tal, não sei o que. E daí ele fica tentando encontrar... Sim, o neurótico segue ali dentro dele, né? Exatamente. Ele fica tentando encontrar respostas. Daí tem uma cena clássica que ele chega do mercado e ele começa a tirar as coisas de dentro do saco. Então tem um pão de forma, maionese, essas coisas de casa. De repente ele tira uma Nossa Senhora, um crucifixo, um não sei o quê. E aí e é muito engraçado, né? Porque é tipo itens de consumo, né? Para tentar achar a resposta que ele está querendo. E a partir daí, no filme, ele vai para todas essas religiões tentar, porque ele é judeu, tentar, enfim, achar a resposta, né? Se tem vida depois da morte, essas coisas. Mas tem uma sutileza ali que eu acho que não é para todo mundo mesmo, né? Porque essa questão do repertório, da gente entender, da gente se colocar ali, ter esse... Não só o repertório, mas ter uma empatia pelo filme, né? Eu conheço gente que fala assim, eu não vejo a menor graça no Jim Carrey. Nossa, eu acho insuportável, né? Por quê? Porque tem coisas do repertório pessoal que talvez crie uma rejeição ali, né? E talvez ele tenha ele vá até o limite, né? Especialmente alguns filmes do Ace Ventura e tal. Ele vai até o limite, assim, beirando e não é pra todo mundo. Porque depende... quando o roteiro às vezes depende do desempenho do ator, que o roteiro não se sustenta, pode acontecer isso. A obra base de qualquer peça de entretenimento, né, audiovisual, né, ou teatral, ou televisiva, é o roteiro, né, é a partir dali. Então a partir dali você vai naturalmente conceber o que é melhor para aquele roteiro que está em palavras e entra no teu imaginário, como um livro, por exemplo, de vida, né? E isso inclui elenco, inclui do elenco entender como é que é a dinâmica, qual que é a forma de atuar, né? Qual que é a dinâmica que o ator, qual que é a vida, qual que é a característica que ele vai dar para o personagem e outras coisas como figurino, locação, quem que são os pares que vão jogar com ele. Então é sempre um desafio, porque o desafio de fazer rir, né? Voltando lá à minha primeira fala aqui, por que é sério o cinema de comédia? Porque é difícil fazer as pessoas rirem. Porque onde que está o limite do riso? O limite do riso, de achar graça, pelo menos alguma coisa, é o limite da tragédia, né? Se você considerar que toda comédia, ela só é comédia enquanto não acontece a tragédia, né? A vida é bela, poderia ser uma comédia, mas não é. Porque tem uma tragédia inevitável que acontece no filme. Tem uma tragédia definitiva. Então, a comédia, ela te traz uma sensação do ufa. Ufa em dois sentidos. Ufa, não aconteceu nada de mais grave, né? Não tem nada que não pudesse reverter.
É engraçado você ver um filme de, sei lá, de adultério, por exemplo, desde que não haja uma tragédia ali, porque senão vai virar atração fatal, né? Mas se há uma coisa de troca de casais, de um fica sabendo, esconde do outro, aí tem... Porque são situações reversíveis, né? É aquilo que a gente fala, tem que rir para não chorar. Por quê? Porque não precisa chorar, basta rir, porque a vida segue, né? A tragédia, a vida não segue do jeito que vinha. Então é difícil você chegar perto realmente desse limite, né? E a outra coisa que faz com que a gente ria é assim, ainda bem que não era eu que estava ali. Sim. Nossa, porque se fosse eu que estivesse naquele lugar, vixe, não sei o que ia acontecer. A gente faz esse jogo o tempo todo. Por isso que a comédia pastelão, que caiu bastante, né, com o passar das décadas, foi caindo cada vez mais, que classicamente é aquela coisa de jogar a torta na cara do outro, né? Aquilo, o primeiro riso que acontece é, ainda bem que foi nele, não foi em mim, né? Porque se é em mim, nossa, não sei o que eu faria, né? Mas não é uma tragédia. A não ser que dentro daquela torta você quebrasse o nariz do cara, aí ele deixa de ter a graça, né? É como eu gosto muito de uma tirinha do Maurício de Souza, do dinossauro, né? Dino. Acho que é Dino. Não é Dino. Dino é dos Flintstones. Ah. Gilson, o que está acontecendo com a nossa memória? Com a sua, a minha já foi. A minha nem lembro o que aconteceu. Né? Do dinossaurinho, Horácio. Ele tá com o amiguinho dele lá, um outro dinossaurinho amarelinho, e nessa tirinha de uma página assim, esse amigo dele escorrega numa casca de banana e cai. E o Horácio fica olhando para ele. E o outro fala assim para ele, você não vai rir? Eu escorreguei numa casca de banana e caí, você não vai rir disso, né? A gente não ri tanto das videocassetadas. Né? Aí o Horácio fala para ele assim, não, você poderia ter se machucado. Então é alguém que está um pouco mais além já, né? Tem um outro entendimento sobre a vida como um todo, né? As videocassetadas, os partobas, essas coisas são engraçadas porque você tem o ridículo do outro, que não é você que está ali, mas não há uma tragédia definitiva. Máximo hematomas, né? Sim. Nariz quebrado, os jackass da vida, né? Se bem que no Partoba eu acho que algumas eram. Segundo eles dizem que não, que eles fazem esse filtro, né? Eles citam isso vez ou outra. Né? Eles mostram a denúncia da idiotice do ser humano a querer fazer algo que não deveria se meter a fazer. Né? Eu acho também que teve uma... Até você falou do pastelão e tal, e tem uma coisa que é geracional também, né? Então a gente vai vendo como o cinema, a televisão, enfim, ele vai vivendo de momentos em que se tem um tipo de linguagem, né? O pastelão, por exemplo, a gente lembra muito dos Três Patetas, que era totalmente pastelão, né? Chegava a ser over até. Mas isso foi se perdendo, né? Foi vindo outro tipo de humor que não se perdeu totalmente o pastelão, mas já começa, por exemplo, o Jerry Lewis já tem uma história, já tem o pastelão, mas tem muito mais essa comédia de erros, depois com a coisa do texto e tal. Então tem um pouco disso que vai, eu acho que influenciando a comédia, especialmente, que é você rir do quê, né? Do que te faz rir. E eu acho que hoje, com todo esse policiamento, né, que teve, o que é engraçado, qual é o limite da comédia, é muito difícil achar esse tom, entendeu? Eu acho muito complicado, né? Por isso que eu vejo, por exemplo, muita gente fazendo sucesso no teatro, com stand-up, porque é o cara que, ele tá falando pro público dele, né? Que gosta daquele tipo de piada ou situação. Que permite ele ofender um outro grupo, por exemplo. Por exemplo. Quando você vai para uma mídia como o cinema ou como a televisão, que é muito aberta, é muito difícil achar esse tom, né? Tem gente que ama, tem gente que odeia. Tem que ver o quanto os que amam são suficientes para manter o negócio, né? Sem cancelamento, sem nada. E é isso. Às vezes você vê um filme e fala assim, cara, eu não gosto desse tipo de filme, eu acho idiota, né? Por isso vem um exemplo. É idiota. É engraçado? Eu acho engraçado. Mas é idiota, as situações são... né, o Top Secret que você falou, cara, tudo é over. É engraçado porque é over, mas não é pra todo mundo. Tem gente que fala, cara, isso não existe, né? Tipo, esse tipo de situação. Então é um pouco... Eu acho que tem a ver um pouco com o perfil de pessoas, mas tem um pouco a ver com a geração. Eu acho que a geração atual
Tem óbvio que tem muita gente no TikTok, no Instagram, que tá conseguindo achar esse tom, né? Achar essa medida que é legal pra todo mundo, assim. Mas é mais difícil e acho que é mais arriscado também. Então, o cinema fala, cara, vamos fazer um drama que todo mundo chora, ou um filme de terror que tá muito na moda, que pode ser melhor, pode ser pior, mas vai funcionar, do que a comédia talvez seja meio arriscado. Porque eu acho que o risco faz parte do negócio enquanto negócio mesmo, né? E se você não arrisca, você é só mais do mesmo, não vai. E a comédia tem isso, né? Você tem que quebrar... A comédia trabalha muito em quebrar a expectativa, né? Então, o cara tá fazendo isso e de repente acontece um negócio que ele não esperava, ou que a gente não esperava. E isso sempre tem um risco de... não foi legal, entendeu? Pô, isso é uma tragédia, é escorregar na casca de banana. É engraçado? É engraçado, né? Tava contando uma coisa que não tem nada a ver com cinema, mas há uns anos atrás eu fui num jogo no estádio e era um jogo que tava chovendo muito e tava muito frio. E um colega meu, ele tava com um casaco imenso, assim, e ele já era meio gordo, e o casaco imenso, ele tava uma bola, assim. Quando saiu o gol, ele foi vibrar e ele escorregou. E a hora que ele escorregou, ele rolou pela arquibancada. Tinha cadeira. Ele rolou pelas cadeiras. Só que, como ele estava muito grande, ele não conseguia cair no vão das cadeiras. E ele foi rolando. Da ponta de uma cadeira para a ponta da outra cadeira. Ele foi batendo. Cara, ele rolou várias cadeiras, assim. E no meio do caminho, tinha uma criança de uns 10, 12 anos ali, que estava lá vibrando, e ele tentou se segurar na criança e levou a criança junto. Meu Deus. Por que eu tô rindo disso? Poderia foi uma das tragédia. Coisas mais engraçadas que eu já vi. Cara, ele ficou todo quebrado. Mas toda vez que eu lembro dessa cena, eu não consigo evitar. Eu acho muito engraçado. Mas foi uma... Cara, ele podia ter realmente se machucado, quebrado perna, enfim. Né? Ele ficou cheio de hematoma no corpo inteiro, na volta toda. Mas a gente riu muito antes de ir acudir ele. Eu e um outro colega. Cara, quando a gente viu a cena, assim, cara, nem conseguimos comemorar o gol direito, porque foi muito engraçado. Mas foi engraçado pra mim, foi engraçado pela situação, mas talvez pra alguma outra pessoa fala, meu Deus, né? Que perigo, tal, né? E pensa, lógico, foi um perigo, sem dúvida. Mas é uma coisa também geracional. Talvez minha filha não achasse graça se acontecesse com alguém do lado dela. Um amigo, uma amiga dela, né? Então, ou meu filho, provavelmente meu filho não acharia. Então, porque também tem essa coisa geracional. O que é engraçado pra você? Pô, se ofende o outro, se machuca o outro, talvez eu tenho uma coisa assim que não acho legal rir disso. Então a comédia trabalha muito nesse limite, né? E aí é muito fácil você escapar, né? Então acho que isso também explica um pouco como... Porque a comédia não é só no cinema que ela saiu. No cinema ela saiu assim, muito. Mas nas próprias séries de comédia diminuiu muito o número de séries de comédia. Tanto que, cara, o Urso foi indicado como melhor comédia e não é comédia. Não é comédia? Pois não é comédia. Eles estão precisando preencher essa lacuna. Então você vê que... E chegou a ganhar, não só indicado, ele chegou a ganhar como melhor comédia sem ser comédia. Sem ter quase nada de comédia. E você vê os outros indicados, são comédias muito mais contidas do que já foram, né? Em outras épocas e tal. Então acho que tem esse cenário também, assim. E aí, você que está acompanhando a gente, quais são os filmes que vêm na tua cabeça e você gostaria de partilhar, né? Comente aí quais são os filmes que realmente você considera engraçados e quais aqueles, né, realmente que, puxa vida, como eu ouvi muitos anos atrás, quando saiu o VHS, né, eu era adolescente, e um amigo do meu pai, ele falando assim, um cara muito bem instruído, com educação europeia, um cara com um humor muito refinado, um cara que gostava, por exemplo, de Jacques Tati, né, com o meu tio, né, que é assim como Buster Keaton, é um personagem que ele não ri, porque comédia não é quando os personagens riem, quando tem uma festa em cena, pode ter na história, mas comédia é quando o público ri. Pode ser que ninguém ria no filme inteiro, né, como qualquer gênero é. E ele é uma pessoa muito refinada, de muito repertório,
Daí saiu o VHS e o dono da locadora indicou pra ele um filme e falou, cara, esse filme é muito engraçado. Esse filme aqui é genial. Tava no cinema há pouco tempo, você tem que assistir. É o que sai, todo mundo assiste. E ele levou pra casa, ele assistiu com... Ele falou, Glauber, eu assisti. Ele tinha uns 40 e poucos anos, quase 50 anos na época. Eu assisti com a minha filha, que tinha uns 10 anos. Assistimos. Lá pelas tantas do filme a gente olhou um pro outro falando assim, mas é comédia isso? Por que as pessoas acham graça nisso? Ele falou pra mim assim, me explique. Onde que tem a graça em aperta o cinto, o piloto sumiu? Eu achei engraçado essa situação, né? Sim. Porque como é que eu vou dizer que aquele filme não é pra ele? Não tem nada errado com o filme. Sim. E não tem nada de errado com você que não ri de um filme também. Exato. É uma questão realmente de identidade, de você, né? Como qualquer sentimento, né? De você estar ali. E o desafio da comédia também é surpreender, como qualquer história, né? Se ela não te surpreende, se você antecipa o final de cada gag, né? Eventuais piadas, eventuais reações, você sabia que ia acontecer isso, né? Não tem tanta graça. Então fica aqui meu desafio, fica aqui também meu agradecimento, Justo, pela essa tua primeira participação aqui, debutando nesse assunto que me é tão caro, me é tão desafiador, me é tão psicanalítico como é a comédia, né? Você acha que temos que continuar rindo com a vida trazendo tanta desgraça na vida da gente? Só rindo, né? Só rindo para não chorar. Obrigado pela sua presença. Obrigado por quem nos acompanhou até agora. Esse é o Cinecast, eu sou o Glauber Gorski, Gilson Genês. Estamos aqui no estúdio da Metapá. E nos vemos num próximo episódio. Talvez gargalhando de assuntos um pouco mais sérios, não levando a sério assuntos tão engraçados como esse. Isso aí. Valeu, obrigado pelo convite. E quando tiver outra oportunidade, se quiser, me chama aí pra gente falar que eu falei, cinema faz parte da minha vida, assim. Eu trabalho com publicidade e já fiz alguma coisa de cinema, assim, mas sempre foi uma baita referência, uma baita escola para tudo, né? Pra vida, né? Na real. E é um assunto que sempre gosto de falar. Vamos falar de um outro assunto próxima vez, que é tão engraçado quanto a própria comédia, que é alienígenas. Vamos falar de Arquivo X. Boa.